Os filmes de terror já estão começando a chegar. E o primeiro que eu vou trazer hoje como uma análise, uma crítica, é Ameaça Profunda. O filme é o primeiro que traz sobre um terror e uma ficção. O público acabou dividindo opiniões, mas aqui eu vou dizer, será que realmente vale a pena? Vale o seu ingresso? Chega de enrolação. Roda a vinheta. Ameaça Profunda, um dos filmes que não era muito esperados, mas a gente sabe que o elenco era bem estruturado, né? Temos a Kristen Stewart, entre outros, trazendo uma ficção com horror. E para a gente já começar essa crítica, quando você mistura ficção com horror, você tem que trazer uma narrativa bem sólida e convincente. E para muitos esse filme não trouxe isso. Após um terremoto, um grupo de pesquisadores que detêm em um laboratório subaquático tem problemas e acabam descendo ao nível mais profundo do mar. Mas chegando lá e enfrentando graves problemas, acabam descobrindo que existe uma criatura horripilante. Temos a direção, o Ira Eunbach, ele tem poucos filmes, alguns deles faz muito referência a esse, que é Sinal, Frequência do Medo, de 2014, que é razoável. Mas aqui ele entende, ele consegue construir uma história até um certo momento. Depois parece que o diretor acaba se perdendo e não tendo muitas ideias de como finalizar a história. Antes, vou deixar bem claro que aqui não vai ter spoilers. Então se você não assistiu o filme ainda, fique tranquilo. Continuando, ele até tem um certo poder, ele não dá muito valor à quantidade de personagens presentes, apenas um ou outro, mas estabelece uma narrativa até meio sombria, com suspense e um certo horror. O filme já começa bem dinâmico, dando as caras de como vai ser ao decorrer da história. Não há uma coisa lenta, já tem alguma coisa já jogada ali para, olha aquilo, vai ser assim. Então mais ou menos o filme começa já trazendo algumas cenas que a gente já espera lá na frente. E aí vem alguns detalhes que me deixaram até meio chateado. O filme ele é muito previsível, né? As coisas acontecendo erradas na tripulação, eles têm que resolver esse problema, aí pinta essa criatura, eles têm que matar ou escapar, então vários problemas acontecem. E mesmo acontecendo várias coisas, sempre uma personagem ali sendo priorizada. Que aliás, muitas pessoas acabaram fazendo esse filme com uma comparação lá de Cloverfield. Alguns traços trazem isso, temos alguns atores que tiveram lá naquele filme, mas não tem nada a ver. O filme ele é bem ali referente a Alien, o Oitavo Passageiro. Por quê? Porque lá em Alien, o Oitavo Passageiro, temos a Ripley, a única protagonista que o filme, a história dá valor a ela. É ela que sobrevive, é ela que tem o impacto. Não estou dizendo neste filme quem é que sobrevive, mas vamos deixar bem claro que há um personagem que eles priorizam muito. Então é muito semelhante a isso, né? Há uma coisa bem relevante, tanto de um como de outro. A única diferença é que aqui em Ameaça Profunda acontece no mar, nas profundezas, e lá acontece no espaço, e uma criatura, o alien alienígena, é a grande ameaça lá. Então há algumas coisas diferentes, mas a narrativa ela soa bem parecida. Bom, vamos começar agora pela narrativa. A narrativa ela é boa até um certo momento. Ela sabe do que ela faz, tem um suspense, aquela tensão. Mas parece que quando vai chegando naquelas partes finais, parece que ela se perde, ela não sabe o que fazer, tanto com a história como a personagem. Alguns elementos que são improvisados, acredite, improvisados, apesar do design de produção ser muito bom, algumas coisas lá no final deixam a desejar. E eles tentam ali, tentar fazer alguma coisa para que acabe salvando o filme, que ele não foi um fracasso, mas poderiam ter melhorado. Bom, é um filme que traz ficção, tensão, suspense e um horror não muito convincente. Então, para a gente ter uma certa ideia, quando você constrói uma narrativa que a construção narrativa aqui ela é boa até um certo momento e depois ela se perde, é sinal do que muitas coisas foram improvisadas e não houve
um ponto final, né? Uma genialidade para finalizar a história. Em outras palavras, é como se a narrativa, a construção narrativa começasse bem, com tensão, com suspense, e de repente, puf, ela cai ali, ela fica fraca, e você acaba não comprando mais a história. A cinematografia ela é muito boa, ela é usada de uma forma espetacular, e isso a gente tem que ressaltar. A trilha sonora também ela é usada, na maioria das vezes dá certo. Algumas vezes ela é usada para dar um tom e um ritmo mais tenso na história. Algumas vezes funciona, outras não. E fora isso, faltou um pouquinho priorizar alguns personagens e criar mais ideias. Algumas surpresas poderiam surgir para que a história terminasse boa. Já o elenco, a personagem da Kristen Stewart está perfeita. Ela se doa a personagem, ela se dá tudo. É nessa parte que eu faço a referência sobre lá a Ripley, de Oitavo Passageiro. Mas eu não estou contando as coisas que acontecem lá, podem acontecer aqui com ela, principalmente no final. Não estou dando spoilers. Mas ela é uma personagem importante, ela tem destaque. O desenvolvimento dela é fantástico. Em alguns momentos você fica meio confuso, mas você depois acaba entendendo as suas ações. É a melhor e ela se dá muito bem. A partir daqui alguns personagens têm uma certa importância, mas o roteiro acaba tirando eles. Claro, porque faz justo a história. Quando você tem um terror, perdas você vai ter, né? Isso é óbvio. O trailer mesmo já nos mostra isso. Primeiro é o T.J. Miller. Ele está muito bem, ele tem uma personalidade diferente. Algumas vezes ele é o alívio cômico, algumas vezes ele é útil, mas é como eu disse, né? Faltou espaço. O pouco tempo que ele esteve deu certo, mas como não acabou indo, né, adiante, fica meio sem avaliação. Já a personagem da Jessica Rewink, ela tá muito bem. Ela também é usada como um alívio cômico e algumas coisas são bem semelhantes ao personagem do T.J. Miller. Porém, ela é usada, aliás, alguns personagens aqui, vamos deixar bem claro, são usados apenas para provocar as mortes. Enquanto eles estão vivos, eles dão o máximo também, eles são importantes, sendo porque a tripulação não é composta apenas por um. Então a personagem dela é muito semelhante à do T.J. Miller. Ela é bem usada, o seu humor não funciona, vamos deixar isso bem claro, mas no momento que ela está ali a gente percebe, olha, ela faz parte da tripulação e ela, claro, né, ela vai ser uma das vítimas. Já o personagem do Vincent Cassel, ele tá muito bem. Ele poderia ter sido mais extraído, mas a gente entende o personagem. Algumas decisões a gente acaba não comprando dele e outras a gente acaba aceitando. É meio termo também. Eu esperava muito mais dele. No começo dá a entender que ele vai trazer um grande impacto, mas não, o roteiro acaba desistindo dele também e dando um chute nele. Ameaça Profunda tem uma construção narrativa perfeita até um certo momento, depois ela enfraquece e se perde totalmente. O design de produção acompanha ela, é até bom até um certo momento, depois parece que faltou genialidade e criatividade. Mas é tenso, é dinâmico até um certo momento e traz um certo horror. Tudo não é finalizado, né, como o esperado, e eu não poderia dar outra nota, como 7.2. É um filme que tem uma crescente boa, depois ele vai declinando, declinando, declinando. Alguns elementos tentam estruturar ele, salvar, mas aí já era tarde demais. E o final ficou meio fora dos trilhos. Boa parte não concordou, então fica com essa nota. Bom galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.